Abra sua Bíblia em Romanos 7, do 1 ao 6. Romanos 7, a partir do verso 1. Ou vocês não sabem, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ele ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera, se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei, e não será adúltera, se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, não da maneira antiga, segundo a lei. Senhor, oramos, Pai. Oramos porque esse é um texto tão mal compreendido, Pai, pela tua igreja nos dias de hoje. Que o Senhor nos dê graça para expor a verdade daquilo que está no texto, Senhor. Mas também que não só isso, Senhor. Porque muitas vezes nós aqui somos realmente recebemos a tua palavra, ouvimos a tua palavra, mas pouco aplicamos a nossa vida, Senhor. Que os nossos irmãos aqui e a mim também sejam despertados pela tua palavra. Que não sejamos somente ouvintes, que não juntemos somente condenação a nós quando ouvimos e não praticamos, mas que venhamos responder esse evangelho, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Há muitos anos atrás, eu não sei se algum irmão já ouviu falar, teve um sequestro na Suécia, que uma moça sequestrada se apaixonou e protegeu o sequestrador. Isso se tornou a síndrome de Estocolmo. O que é isso? Alguém que estava, vou falar na linguagem de hoje, tá? No relacionamento abusivo, mas queria ficar. Ela queria proteger o sequestrador a todo o tempo e se transformou, foi chamado numa síndrome. Eu lembro que eu conheci um rapaz que ele saiu de determinada igreja e ele reclamou, e ele falou, e ele queria fazer acontecer, brigar por a internet, bater, tudo. 4, 5 anos depois eu encontrei com ele e fiz a pergunta: está congregando? Aí ele estava na mesma igreja de antes. Eu falei: oxe, mas você só reclamava. Aí ele falou: é muito difícil, mas eu não consigo sair de lá. Então, era esse, a pessoa que quer fazer parte de um relacionamento ou em algo assim. Isso é o que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer que nós somos libertos desse relacionamento com a lei. De termos que viver por mérito e por conquista nossa. E toda vez que queremos agradar ao Senhor para isso, voltamos a esse tipo de relacionamento. Como se fosse a síndrome de Estocolmo cristã. Você quer algo? Eu vou fazer porque eu sou bom, porque não sei o quê, e tal, está voltando para aquilo que Cristo libertou você. E aí nós voltamos, que eu tenho falado aqui nas aulas de terça, a uma questão muito séria da cosmovisão cristã. Dependendo de como você enxerga a vida, é difícil você ter entendido
o que eu preguei em Romanos 6 e Romanos 7. Vou dar uma visão só. A humanista, vinda de Rousseau, ela vai imaginar o quê? Qual que é o grande problema da humanidade? A verdade da humanidade é que ela tem um padrão muito elevado. Só que o problema dela, ou a queda dela, é sempre a sociedade. São os relacionamentos, vejam. A igreja, casamento, filho. E quanto mais você se libertar desses relacionamentos, mais livre você se torna. Então, qual que é a redenção? É você não fazer nada para ninguém e viver somente para si. Isso é mais ou menos o humanismo explanado hoje. E que muito crente ele parte de qual pressuposto? Que o homem é bom e a sociedade corrompe. Ele se diz cristão, mas ele pensa como eu sou. E aí, sociedade, você pode ver, pode ser qualquer coisa é um problema. Então, a igreja é um problema, qualquer regra é um problema, qualquer relacionamento é um problema. Não, desculpa, eu já nem levo mais a sério quem fala a frase relacionamento tóxico. Qualquer coisa, todo mundo é tóxico, menos você. Todo mundo é um problema. É a velha questão. O problema são os outros. Eu sou um anjo de luz caído. Esse é o problema, irmão. Agora, qual é a resposta que o cristianismo dá para isso? O cristianismo vai dizer: sim, o homem foi criado, e isso o humanismo traz no Evangelho. O homem foi criado em alta cota, a imagem e semelhança de Deus. Só que ele caiu. Essa é a resposta que nós temos. Se tornou escravo do pecado. E só em Cristo ele encontra a libertação disso. Rousseau, ele diz a seguinte frase, que o livro principal dele começa com essa frase. Ele fala: o homem é um ser livre, que é acorrentado em todo lugar que vai. O homem é livre, mas qualquer relacionamento quer prender. O que o cristianismo vai responder? Não, o homem é escravo do pecado. E só é liberto em Cristo Jesus. Isso é muito sério, apesar de parecer só uma questão filosófica, mas a escola dos seus filhos, você está aprendendo isso o tempo todo. Seus filhos estão aprendendo isso o tempo todo. Porque eles são bons e a sociedade ela se torna o quê? Algo inexplicável, porque qualquer coisa a sociedade corrompeu. E se você começar a acreditar nisso, pronto, você tem desculpa qualquer coisa que você fizer. Há um político no Brasil, no Rio de Janeiro, eu vou falar porque eu não quero questão partidária, mas ele é dessa galerinha que fala de amor, empatia e tal, que ele já foi processado por bater em 2 esposas. E aí, quando descobriram que foram falar para ele, sabe o que ele respondeu? Eu aprendi pela sociedade a ser machista. O problema não é ele bater nas pessoas. O problema é o que ele entende. O cara tem sem vergonha, tem resposta para tudo. Mas o que isso tudo tem a ver com a palavra? Você vai ver que tudo a ver. Nós somos libertos desse relacionamento que eu vou dizer abusivo. Porque o problema não era a lei. O problema é nós, enfermos. A lei traz a nossa enfermidade à tona. Por exemplo, você faz um exame e vê um diagnóstico de uma doença. Qual que é o problema? A sua doença ou o exame? A doença. A lei é isso. A lei é como se fosse um raio-x. Ela vai falar: você não passa. Falhou. Errou. E Tiago vai dizer o quê? Se você errar um aspecto da lei, errou em tudo. Existe alguém que não errou em algum aspecto da lei? Só Jesus Cristo. Todo o resto errou. E ele começa a dizer: olha, vocês que conhecem a lei, a compreensão de que esse primeiro verso, vocês que conhecem a lei, é só para os judeus, é uma compreensão completamente errada. Quando ele diz vocês conhecem a lei, você acha que só os judeus conheciam a lei? Roma tinha a lei. E ele fala: olha, vocês conhecem a lei, os judeus conheciam, mas os gentios convertidos ao cristianismo também conheciam a lei. Conheciam a lei já do Antigo Testamento um pouco, conheciam a lei romana. Ele falou: pois eu falo com os que conhecem a lei. A lei tem domínio sobre alguém quando ele... Vamos pensar que o Daniel me deva. Ele não está me devendo não, meu irmão. Pelo menos eu acho. R$3.000. Ele me deve.
quer torcer muito mais, que é o que o texto vai querer dizer. Se eu morrer, acabou a dívida? Sim, também. Lógico que ele ia torcer por essa parte. Não ele morrer, eu. Se ele estivesse devendo. Então ele fala, quando alguém morre, aquilo que era dívida, aquela questão que a lei tinha, não existe mais. É isso que ele está falando no verso. A lei só tem domínio sobre uma pessoa enquanto ela vive. Você não vai obrigar um morto a cumprir certas leis. Certas leis não, nenhuma. Está morto. Aí ele continua, agora ele vai dar um exemplo disso dentro do casamento. E a intenção dele aqui é fazer uma analogia entre o casamento e a vida cristã. Então não é para nós tirarmos todas a grande intenção de Paulo aqui não é que você ensina a doutrina do casamento aqui, ele ensinou em outras partes. A intenção de Paulo é usar o casamento para aplicar a questão da lei. Então ele vai dizer o quê? A mulher casada está ligada ao marido porquanto ele vive. Estava ligada, não podia abandonar, e hoje que é a questão do guarda, não podia abandonar e ir com o outro enquanto aquele homem vivesse. Mas, ele vai dizer, se o marido morre, ela fica livre da lei conjugal. Ela está livre. Verso 3: de modo que será considerada adúltera se o fizer enquanto estiver vivo, e ele se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela é livre da lei, não será adúltera e se casará com outro homem. Ao se casar com outro homem. Então ele está dizendo, olha, para essa pessoa, a lei. Ela não acabou, mas a função da lei terminou na morte. Não é necessário cumprir. Ela já foi cumprida quando ele morreu. Ela até que a morte separe. Então, irmãos, assim é o nosso relacionamento com a lei. Nós só é possível um novo relacionamento. Nós estamos debaixo da lei, irmão? Em que sentido nós estamos debaixo da lei? No sentido de que só seríamos salvos se cumpríssemos a lei. Esse é o nosso relacionamento. E o relacionamento tóxico não é da lei, como alguns hipergraça querem falar que a lei é o problema. O tóxico era nós, que jamais conseguimos cumprir a lei. Esse era o problema. Nós não conseguíamos cumprir. E o que aconteceu? Alguém teve que morrer. E no caso foi nós, ele vai chegar nisso, para sermos libertos desse relacionamento. Agora, quando, irmão, você ainda quer fazer coisas, e aqui eu vou dizer, se usado estranhamente vai ficar péssima essa frase, mas é um fato. Quando você deseja agradar a Deus, simplesmente, fazer Deus ficar feliz com você, você está vivendo debaixo desse jugo da lei. Porque o Senhor foi agradado por quê, irmão? Satisfeito por quê? Você acha que alguém só satisfeito com Cristo vai pular da alegria por qualquer coisa que você fizer? Agora, irmão, então não tem como tornar Deus alegre, né? Não ser carregado. Não é que não tem como. Ele já está alegre. E quando você é completamente dependente de Cristo e não das suas obras, ele permanece alegre. Agora, quando você fala, olha, eu vou fazer um monte de coisa para deixar, eu estou usando o termo infantil, Deus feliz, ou ele gostar de mim, ou o favor dele vir para mim, você está vivendo na lei. Na lei, o seguinte, daqui a pouco eu vou explicar não que a lei passou completamente, mas na lei que o seu relacionamento está indo o quê? Em barganha. Eu faço uma coisa, Deus se alegra e devolve para mim. Eu sei, os nossos relacionamentos nesse mundo, por causa do pecado, são muito assim. Nós fazemos coisas, esperamos algo em troca, a pessoa devolve, quer algo em troca, e é assim muitas vezes o nosso relacionamento. Mas nosso relacionamento com Deus não é assim. Então só existem duas religiões, só duas. Todo o resto é mentira. A religião das obras, você faz coisas para agradar a divindade, ou a religião da graça, que Deus fez, e os seus descansam naquilo que Ele fez. Você tem que fazer uma escolha bem rápida. Se você fica aí
querendo parecer cada vez mais moral, dizer o quanto você é bom, fazer um comercial de si, é que está vivendo debaixo disso. A lei só aceita a perfeição. Dá para ser mais ou menos da lei? Eu sei que no Brasil você fala, aqui o cara libera tudo. Na lei divina, é possível passar errando em metade? Não é. Ela só aceita a perfeição. Por isso que ela só aceitou Cristo. E em Cristo essa lei se cumpriu. E quem está em Cristo, cumpriu a lei em Cristo. Agora, se você não quer viver isso, se você quer depender das suas obras para ser salvo, primeiro que vai dar errado, e segundo que vai ser insuportável, porque o que aconteceu já conosco, irmão, parece que Deus nunca está satisfeito. Então você faz uma campanha, você dá uma oferta, você vai não sei aonde, e aí uma região você vai andar até não sei quanto lugar, de joelho, aí você tem que ir para algum lugar, aí você tem que fazer. Quando isso acaba? Nunca, sempre vai aumentando. Pastor, então o ateísmo é bom. O ateísta ele quer falar que tem uma moral elevada, porque ele não sabe nem de onde veio. Ele vive na mesma questão, tentando se provar ser bom. Quem vive pelo pacto de obras, quem vive por essa questão de ter que fazer simplesmente para agradar a Deus, ele vive debaixo dessa lei, será sempre um problema para ele. Porque tem que ser perfeito. Agora, aos irmãos casados, se eu perguntar para a sua esposa se você é perfeito, ela só vai responder que sim se ela for muito mentirosa. Ou se você estiver ameaçando ela de morte. É uma questão mais possível. E se eu perguntar para você se sua mulher é perfeita, você olha e não deve falar mal dela, mas a sua cara para mim já vai ser. Você sabe, já tem uma. Você sabe que não é perfeita. Apesar que as mulheres ficam indignadas quando a gente fala que ela não é perfeita. Você reparou? Eu erro! Poxa, eu nem percebo. Agora, irmão, quando nós usamos a lei com sentido de perfeição para com Deus, de queremos agradar a Deus, nós perdemos todo o senso do cristianismo. E quando nós levamos essa lei para os nossos relacionamentos, por que os casamentos cristãos passam por tanta luta, irmão? Você solteiro, presta atenção nisso, você casado, muito mais. Por que vocês passam por tanta luta? Porque vocês esperam algo da sua esposa, do seu marido, que ninguém tem para dar. Ninguém. Uma eterna. Pastor, eu sou insatisfeito. Irmão, nesse lado aqui do mundo, nós seremos sempre satisfeitos. Ninguém vai satisfazer, porque ninguém é perfeito. Aí alguém, não pode errar comigo. Então nem casa. Tem homem que casou com a lei divina. Não, está errado aqui, está errado ali, está errado aqui, está errado. Está marcando sempre. Está sempre. Não, errou. Não, eu falo isso para você melhorar. Não, vai acabar com a minha vida. Uma vez, eu não sei se foi antes das bebês nascerem ou depois, minha mãe foi passar uns 2 meses em casa. Então eu já tinha a Kátia, a Amanda, e foi a Lei Menor, minha mãe. Rapaz, era assim, eu fazia isso, não é assim, e minha mãe, ela comentou assim, se você melhorar nisso, Deus vai te abençoar. Às vezes as coisas não acontecem, você não melhorar nisso. É a lei total, ela está sempre promissória, quando eu de você. Tem que melhorar, melhorar. Aí um dia, irmão, eu estava por aqui, acordei assim, 7 e pouco da manhã para fazer alguma coisa, e como eu faço assim, saio com a calça, às vezes dentro da meia, relaxado, eu fui saindo, a Amanda falou, olha sua calça dentro da meia. Eu falei, puxa, bacana, valeu. Entrei na cozinha, a Cátia falou, a gola tá ruim, a calça dentro da meia. Continuei, tudo torto. Saí para fora, minha mãe falou, você vai sair assim? Eu falei, pelo amor de Deus, para! Cuidem da vida de vocês! Eu vou desse jeito, e se achar ruim, eu vou pior! Ela falou, credo, tá, espera muito mais, parece 3 zagueiros.
de mim, cara. Errou. Irmão, aqui é para ele. Errou. Falou ali errar, tá aí. Estou querendo dizer, irmão, se você fizer isso com o seu relacionamento com os seus filhos, com o seu esposo, e em certa medida eu faço, você faz, mas a gente deixar isso crescer, isso vai se tornar um problema sem fim. Será que seu relacionamento é baseado nisso? Hã? Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. A mulher quer emagrecer. Aí você faz o quê? Aí vai comendo de novo. Ei, só come. Ei, lá. Ei, quer o quê? Quer mais 2 litros de coca? Quer um bolo também? Aí a mulher fica triste. Poxa, eu não consigo mais. Lógico que não consegue, só come. Você é lei, mano. Ah, o pastor fala umas verdades. Umas verdades e vai dormir no sofá. Você pode. Ah, não, então tem que apoiar. Não, vai comer, vai emagrecer. Não, mas você pode fazer isso com outra gente. Você não queria, naquilo que você tem dificuldade, que tratasse você assim. Então nós queremos muitas vezes um relacionamento que as pessoas nos tratem com graça, mas nós queremos tratar os outros com lei e chamam por isso só de sinceridade. Eu estou sendo sincero. Sinceramente chato. Eu quero dizer, irmãos, que nós devemos ter algumas regras em casa. Nós devemos, às vezes, falar, ó, está passando do limite, olha, isso está errado. Não temos que aceitar tudo, mas não dá para fazer isso em tudo. Sempre o crente tem que se lembrar que o Senhor Jesus nos perdoou. Se ele agisse assim, não sobrava ninguém. Por exemplo, se o pai coloca um padrão muito alto dos filhos, eles não podem errar, você está criando alguém que vai mentir. Ele vai errar, só que ele não vai contar para você. O pai chega lá e fala, ó, se você assistir tal coisa um dia, eu bato você, eu te ponho de castigo, eu acabo com a sua vida porque não pode. Você acha que ele vai contar? Se assistiu tal coisa, jamais! Nunca! Mas também não precisa apoiar lá, pode assistir o que você quiser. Mas tem que saber como fazer. Agora, irmão, quem vive debaixo dessa peso da lei, ele vai se tornar um hipócrita errôneo. Porque ele não vai conseguir. Nós estávamos conversando aqui, eu falei, não, de quando inventaram a doutrina da impecabilidade, ou a doutrina da perfeição cristã. Isso vai transformar a gente no quê? Em hipócrita. Porque ninguém é perfeito. Você vai ter que fingir perfeição. Então eu lembro quando eu era garoto, os 3 pastores que você dizer que passaram semanas. Um falou assim, eu passo 2, 3 semanas sem pecar. Eu com 19 anos acreditei. Falei, rapaz, um dia eu chego lá. Passou 3 semanas, subiu outro pastor, que queria ser melhor que o outro. Ele falou, olha, eu não tenho nem problema com pecado, eu passo 3, 6 meses sem pecar. Eu falei, rapaz, esse cara é bom. Só que esse que falou era meu parente. Eu falei, esse aí não fica não. Esse aí eu conheço. Você entende, irmão? Quer falar tanto que não peca, que acaba pecando já não diz. E assim, 1 João diz, né, que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Então, quem quer viver debaixo das obras, ele tem que parecer uma santidade que ele não tem. E na realidade, Agostinho de Hipona vai dizer, quanto mais você se aproxima do Senhor, você vai perceber o quão pecador você é, e não o quão não pecador você é. E ele fala, olha, esse relacionamento, então, da mulher com o marido, ele acaba se a mulher morrer. E agora ele vai aplicar isso aos crentes, verso 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram. Olha aqui. Lá na história que ele contou, quem morria era a mulher. Era a lei. O homem, quer dizer. Desculpa. Mas se o marido morrer, não a mulher. Se o marido morrer, acabou. Lá morreu o marido. Então parece que ele vai dizer o quê? Se você seguir o texto. Que a lei morreu. Não é? Olha, ele falou no verso 3. Se o marido morrer, a mulher está livre. Então, mais ou menos aqui, a mulher somos nós. E o marido é a lei. Então você vai pensar o quê? Que ele vai dizer, olha, o marido que é a lei, morreu. Não é o que ele diz.
Ele diz que quem morreu? Morreu a mulher. Morreu nós. Ele vai dizer o seguinte, olha, assim, meus irmãos, vocês morreram para a lei. Ele toma muito cuidado para dizer que a lei não morreu. E acredito, para pessoas que até quando dizendo isso, deturparam o que ele estava dizendo. Se a lei morreu, podemos viver o quê? Jogado no pecado. Então ele tomou esse cuidado. Ele fala, vocês morreram para esse relacionamento com a lei. Completamente. Por meio do corpo de Cristo. A quem pertence? Vocês pertenciam ao pecado. E agora pertencem a Cristo. Quem mostrava que vocês pertenciam ao pecado era quem? A lei. A lei está lá para dizer o quê, irmão? Está errado, está errado, está errado. Coloca-se uma regra. Não pode fazer tal coisa. Não é difícil seguir, irmão. Você já pensou assim, ó? Eu vou parar de coçar a minha cabeça. Eu vou parar de... Quando você toma a decisão, ela fica pior. Você fica pensando naquilo ali. Tem que ficar segurando. Havia uma professora de EBD, muito sábia. E ela foi falar que a lei era para mostrar o quanto nós errávamos. E o grupo de adolescentes disse, não, essa história de que falou e só por isso a gente quer fazer, isso não existe. Ela tentou ensinar, e alguns adolescentes dizendo que não era tão, a lei não era tão assim. E essa mulher muito sábia, uma senhora, falou, tá bom. Aí acabou a aula, falou, eu tenho uma lição de casa. Todos vocês devem ler um livro da Bíblia, pode ser pequeno. Essa semana, no domingo que vem, eu vou perguntar. Só não podem ler o livro de Cantares, porque não é para a idade de vocês. E despediu eles. Na outra semana, nós tivemos quantos aqui leram um livro da Bíblia? Segunda pergunta: quantos aqui leram Cantares? Aí o irmãozinho levantou aqui. Ela falou, tá vendo? Só porque eu disse que não podia. Vocês nunca se interessaram por isso. Mas se alguém disse, não pode. Aí a cobiça vai ao extremo. É isso que a lei fazia conosco. Quando ela diz, não faça algo, desperta o desejo de nós de fazer. Por que eu não vou fazer isso? Por que eu não posso? Além de Deus, nós morremos nesse relacionamento com ela. Porque é um relacionamento infrutífero. Porque a lei não tem poder de nos transformar. Ela só avisa que está errado. Mas não muda o coração. É como eu falei de um exame. O exame não muda alguém. Você vai lá, faz um exame, você tem uma doença. O exame em si não te cura. Ele só avisa que está doente. Essa é a lei. Tem um problema aí. Tem um problema aí. Tem um problema aí. Só isso que ela faz. Ela não pode alterar, ela não pode dar fruto de santificação, que nem é o objetivo dela. Deus não criou para isso. Fora de Cristo, nós não conseguimos viver para Deus. Se quisermos ter as obras e a lei como pagar algo para Deus e alegrar ao Senhor, vamos cair na hipocrisia, ou vamos cair, como disse o pastor Júnior, nós estávamos conversando de manhã, no desespero, porque vira um peso. Se você for ser honesto, você vai admitir que você não consegue. Vou fazer uma pergunta simples. Quem já ficou, hoje você já ficou irritado por alguma coisa? Vou levantar a mão, só pensa aí. Hoje, acordou de manhã, alguém atrasou, você já ficou irritado. Ontem, ninguém passa na questão da lei, irmão. Já veio bravo já. Aí chega aqui na porta, na esquina, fala, opa. Vamos parecer uma família que está bem, dá a mãozinha e vamos todos sorrindo. Quando eu era garoto, a igreja era batista e era para a assembleia, todo mundo podia falar. Tinha 2 homens na igreja que eles eram assim, vivia na lei mesmo, sabe? Qualquer coisinha eles pegavam e queriam que a pessoa fosse disciplinada. E eles eram muito duros, muito. Você tem que admirar, não, porque eles são firmes. Só que é sempre a mesma coisa. Com o passar do tempo, se descobriu a promiscuidade deles.
E quando você descobriu, eles desapareceram. Porque eles não queriam ser cobrados da forma que eles cobravam. Eu lembro que uma ilha, um rapaz se converteu, veio muito novo, veio uma vida muito difícil. Passou alguns anos na igreja, era um homem. E depois de alguns anos se casou. E aí, um jovem na igreja cometeu um erro lá com a namorada. Quando nós chamamos uma reunião, esse rapaz que passou por tudo isso foi o mais que tinha se convertido antes, foi o mais duro, assim, tinha que expulsar o camarada da igreja. E a reunião não ia, porque ele só. Aí tudo bem, vamos resolver isso depois. Acabou a reunião, vamos para o que nós vamos fazer. Aí foi todo mundo saindo, eu falei, vocês não conhecem, ô Alan, fica aqui, um minuto, preciso conversar com você. Aí ele ficou. Ele falou, fica mais alguém aí, aí ficou mais um. Eu falei, você falou isso, tem que ser mais duro. Às vezes o senhor é muito bonzinho. Eu falei, então, eu vou te contar a história de um camarada que chegou aqui ao você. E comecei a contar tudo que eu lembrava que ele fez. E inclusive lembrei que ele casou com a esposa grávida. Ele foi assim, sabe quando o semblante vai mudando? E ele ainda no meio que ele arruma, mas veja bem, porque eu errei, porque eu não posso. Eu falei, não é que você não pode falar, mas você quer uma dureza que você. E o rapaz nem tinha chegado no nível que ele chegou no negócio, não. Você entende, irmão? Alguém quer ser duro com os outros demais. Não é que ele não podia servir, eu acho que podia, mas podia fazer tudo legal, de maneira muito mais amorosa. Bom, nós devemos corrigir, não é que porque nós erramos, não devemos. Nós podemos corrigir no sentido assim, irmão, eu errei também, e fui disciplinado também. Se você ser disciplinado, você ajuda. Você entende como é diferente? De dizer como você fez isso, você não tem vergonha. Tem que tirar tudo, não pode. São duas coisas completamente diferentes. Verso 4 ainda. Ele vai dizer, olha, para que nós pertençamos a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos. Então agora nós estamos colocando na minha mensagem, unidos a outro, unidos a Cristo. Para quê? Para frutificar. Frutificar, servirem-se ao Senhor, fazer isso com alegria. Eu sei, irmão, que frutificar para muitos de nós é simplesmente ganhar almas e tal, mas não é o que a Bíblia diz. Frutificar é crescer nos frutos do Espírito. Está assim, como disse Moisés, em pregar o Evangelho a outros. É óbvio que está, mas não é só nisso. É crescer em Cristo, é crescer em paciência, em amor, em caridade, em amar ao Senhor, em amar os irmãos, fazer tudo isso para a glória de Deus. Isso é crescer, é não fazer as coisas mais por obrigação. Por obrigação. Já falei, a igreja brasileira é muito ligada ao arrebatamento. Então o cara vem no culto, porque se não é no culto não vai ser arrebatado. Ele só vai dar o dízimo, porque se ele não contribuir não vai ser arrebatado. Não tem fim. Essa questão da obra. Agora, nossa existência genuína de união com Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas. É pensar biblicamente. É amar os irmãos cristãos. E se perdermos de vista Cristo e de que Ele já cumpriu todas as coisas por nós, perdemos tudo, irmão. Por isso que o crente que não gosta de pregar, só fala de Cristo. Toda vez fala de Cristo. Se você quer um outro assunto, você procura outro lugar. Porque o cristianismo não é falar sobre os feitos do Tarso, o que eu senti essa semana, ou você. O cristianismo é falar sobre Cristo. É isso mesmo. Todo domingo você está exposto ao Evangelho, para que eu te fale que Ele cumpriu. Você tem que sair desse peso. E quando você estiver fora da linha, eu posso dizer, olha, você está vivendo em pecado, Ele não te salvou para isso. Essas duas verdades vivendo em nós. Todas as bênçãos que temos estão ligadas ao quê, irmão? Ao nosso esforço ou a Cristo? Se você acha que tem que se esforçar um monte de coisa para receber algum tipo de bênção,
está vivendo de maneira errada, num relacionamento que já acabou para nós. Aí alguém vai pegar para mim, Êxodo, Deuteronômio 28. Se fizer isso, não era desse jeito mesmo, mas não é mais. O que Efésios vai dizer? Que nós temos algumas bênçãos. Toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não tem nenhuma bênção, nenhumazinha para você fora de Cristo. Mas em Cristo tem todas. Nenhuma você precisa conquistar. Está achando o quê? Que o cristianismo é um jogo de videogame? Você chega no final, cumpre a fase e aí ganha os prêmiozinhos. Tem gente que acha que é isso, eu cumpri isso aqui, agora o Senhor vai me abençoar com algumas coisinhas. E agora eu entro numa outra fase. Mas não é assim. Se for levar a questão assim, o Senhor Jesus já matou o chefão já. E está tudo certo, está tudo resolvido já. Você tem que entrar, né? Crer nessa vida e viver nela. Agora, irmão, qual que era o relacionamento que nós tínhamos antes de Cristo? De escravidão. Pecávamos porque nascemos do pecado. Qual que é o relacionamento hoje? Saímos de uma escravidão para um relacionamento de filiação. Ele vai passar Romanos 8 o tempo todo te mostrando isso. Vocês são co-herdeiros com Cristo, filhos. Bom, Romanos 6 e 7, o normal era ligar Romanos 5 a Romanos 8. 6 e 7 é corrigir o que as pessoas podiam transformar em ruim o que ele tinha dito. É isso que ele faz, como se fosse um parêntese para corrigir os exageros que iam nascer daquele tipo de pregação tentando deturpar. Todas as bênçãos que recebemos vêm de Cristo, para frutificarmos para Cristo, para fazermos as coisas agora por amor para Cristo. Vamos dar exemplos simples. O que você não evangeliza mais, talvez? Estou dizendo que todos estão fazendo. O que você não evangeliza mais? Porque talvez antigamente, de onde você veio, você ganhava alguma coisa no final do ano por evangelizar. Agora não tem prêmios nenhum. Ninguém passa aí num videozinho falando como é que é. Eu vou evangelizar só para evangelizar. Então, fica provado que antes você fazia só para ganhar uma medalhinha. Quer que eu vou mais longe? Por que a maioria de vocês contribuiu financeiramente antigamente e muitos não contribuem hoje? Porque você não contribuía de coração. Você contribuía porque era mais ou menos o seguinte: um investimento da bolsa. O pastor falava assim: quem der! O que vai acontecer? Deus vai multiplicar. Ele falou: rapaz, mas nem investir na Petrobras dá o dobro. O dobro? Eu dou 200, então recebo 400. Beleza. Nunca vai te faltar. Então eu vou investir nesse negócio aí. Então o relacionamento era esse. Do quê? De obras. Se você der, você vai receber. Sabe que você não recebeu? Você não deu. Você falou: toma, eu quero receber. O que eu tenho? Eu preciso de um carro novo. Eu não arrumo minha dívida, eu fico dando oferta para aparecer um carro novo para mim. O que aconteceu um dia, pela graça divina, você percebeu que estava te enrolando. Eu também um dia percebi. Agora, o que você faz? Eu não dou mais nada. Contribuo. Por quê? Você não contribui nada? Porque o seu relacionamento é: eu só faço se eu for receber algo em troca. Eu só faço para isso. Eu vou dar na igreja, ninguém vai prometer que eu vou receber alguma coisa? Aí a gente vem aqui e fala: irmão, contribui com a igreja para nós, e você não vai receber nada em troca, porque você já recebeu tudo em Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você esperava que alguém prometesse alguma coisa, e se você, seja não evangelizar, seja não contribuir, seja não vir no culto, o que for, é porque você vive num relacionamento de obra. Você não sabe dar nada, nem seu tempo, nem seu dinheiro, se não for para receber algo em troca. Você entende isso? A marca de alguém livre, irmão, em Cristo, é fazer as coisas para o Senhor com alegria, é evangelizar, é contribuir, é ajudar, é exercer meu dom. Eu faço
alegria, não é por medo do arrebatamento, não é por medo de não sei o quê, não é porque aí Deus vai soltar uns demônios para me pegar, nada disso. Isso é sério. Verso 5: quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas eram despertadas pela lei. O que está dizendo? Você tinha desejos errados, exagerados. E o que faz isso ficar mais exagerado? A lei, quando ela diz não pode. Quando diz não pode, dá vontade de fazê-lo. A lei não era o problema, ele vai dizer daqui a pouco. A lei é santa, justa e boa. Mas você é enfermo. E a lei deixa a enfermidade clara, nítida. É só falar para o homem que ele não pode algo que ele quer fazer. A fim de que ela frutificasse para a morte. A lei frutifica para onde? Para a morte. Nós damos frutos para a lei, para a morte, porque não que a lei era o problema, mas nós não conseguimos seguir, pecamos, erramos e falhamos. O tempo todo é assim. Achamos que liberdade é fazer o que nós queremos simplesmente. Pecado isso. Só satisfaz a si. Agora, irmão, a lei perdeu, olha aqui para mim, a lei perdeu completamente o sentido do crente. Qual que é a função da lei para o crente? Se nós não usamos a lei para ser salvo, para que ela serve? Vou te falar. Lutero é o que Lutero mais defendia. Para mim ele estava certo nesse aspecto. A lei nos leva a Cristo. Se você olhar a lei e você não consegue, qual que é a solução? Procurar alguém que cumpriu, que te salve da lei. Sabe que Lutero, página da conversão de Lutero foi o seguinte: tinha um confessionário, ele acreditou no Romanos do quê? Você não podia ter nenhum pecado, senão você ia para o inferno. O que acontecia? Se você ler sobre Lutero, você vai saber do padre que não aguentava mais ele. Todo dia Lutero ia lá e ficava 1, 2 horas confessando qualquer pensamento indevido. Não, ao ponto que, se você ler na aula dele, ele fala o seguinte: olha, eu cobicei o bife maior do outro monge no almoço. Eu já fiz isso muitas vezes, sério? Eu cobicei tal coisa. Eu acho o quarto do outro melhor do que o meu. Eu acho que não sou tratado. Ele ia ficar horas. Eu pensei isso, eu pensei naquilo, eu pensei que minha vida seria melhor longe daqui. Ele ficava. Um dia, o padre abre a porta do confessionário e fala: vai embora daqui. Arruma um pecado decente. Depois tu volta aqui. Se for confessar todas as suas coisinhas, eu não vou viver mais. Você imagina a fila que faria aqui, Lutero? E Lutero fica bravo. Ele arruma o quê? Se bater em si e confessar sozinho, porque o padre não queria. Por isso, irmão, que quando Lutero entende da lei, que a justiça era Cristo, ele tinha que contar para todo mundo. Vou ter que espalhar, passava horas no confessionário todo dia. E agora eu não preciso mais disso. Não que eu não preciso mais confessar, mas meu relacionamento com Deus não é ligado a isso. Por isso que o Evangelho é chamado de boas novas. Só isso. Nós devíamos sair contando todo mundo. Nós devíamos nos alegrar só por isso, como o Lutero se alegrou. Não depende daquilo para ser salvo. Outras 3 questões da lei que é mais João Calvino fala. Primeiro, que segundo, que a primeira foi de Lutero. Segundo, que a lei demonstra o caráter de Deus. Você conhecendo a lei de Deus, você tem uma noção um pouco do caráter de como ele é. Terceiro, a lei serve hoje para resfriar o mal. Você vê, nosso país, cada vez a violência cresce mais, por quê? Porque ninguém respeita a lei. Como a lei não refreia, não julga, alguém vai lá e estupra, pega 6 anos de cadeia, dá mais coragem para mais sem vergonha fazer isso. Alguém vai lá bêbado, atropela e mata alguém e não fica preso, as pessoas criam mais coragem de dirigir bêbado. E assim por diante. Por isso que você que tem filho, você vai criar algumas regras em casa, você tem que entender alguma coisa. Mas ao mesmo tempo sem ser tão duro.
Terceira coisa, a lei é um caminho para a santidade. Não nela, mas que em Cristo você possa amar a Deus, não cobiçar, e não fazer tudo que ela está ensinando, para que você se aproxime, não se aproxime, mas que você sirva a Deus, dê frutos de santidade. Essa é a função dele. Verso 6 e último. Ele diz: agora, porém, estamos livres da lei. Desse aspecto da lei, que eu tenho que cumprir, que eu tenho que fazer, para receber alguma coisa, nós estamos o quê? Livres, irmão. Livres da lei. Não vou fazer o tempo dessa mensagem, não vou fazer, senão vai dar fora da lei. Nós estamos todos fora da lei, irmão. É verdade. Cristo cumpriu, essa é a alegria, essa é a notícia. Ninguém consegue cumprir. Alguém veio e cumpriu por todos nós, os alegreiros. Agora, irmão, se você acha que a liberdade cristã é você não fazer nada, então, eu tinha um amigo, ele falou o que para mim? Olha, eu sou livre da lei. Livre da graça. Então, por exemplo, vem domingo, por que eu preciso no culto? Se eu quero assistir Netflix, eu sou livre. Eu assisto Netflix, até hoje assisto Netflix, só domingo. Então, livre da lei, nem crente era, descobriu. O outro vai dizer que eu sou livre da lei. Então, eu não preciso ir no culto, eu não preciso orar. Então, quem pega a lei para deturpar assim, irmão, está mostrando nitidamente que não é convertido. A alegria devia ser outra. Imagine que um marido aqui, um bom marido aqui, compre um carro muito bom e dê de presente para a esposa. Fala, não vou nem dirigir, é só seu. Que esposa sã ia pegar esse carro e ia quebrar? É meu? Então vou quebrar inteiro. Tacar no poste. Quem faz isso? Isso é consciência. O crente que diz, já que não tem lei, eu vou viver no pecado, é fazer isso. Pegar o carro zero que você ganhou e enfiar no poste. Você é um filho de Satanás. E aí? Filho de Deus não. Você entende, irmão? Quem usa a lei para falar, eu sou livre da lei, então eu vou viver no pecado, ele está deturpando. Você vai ensinar um presente para o seu filho de Natal e fala, é meu, então eu vou tacar fogo. É meu? Nós saímos do relacionamento, olha para mim, de escravidão, para entrar no relacionamento, que somos escravos, mas ele não quer estar com escravo, de filiação. Entendeu? É isso. Agora não é, Deus não é um pai de humildade, que tenta ser um pai, ele é o pai perfeito. Então, irmão, aquilo que você fazia simplesmente para ganhar mérito, só por isso está errado. Você vai fazer as coisas por alegria, está tudo resolvido. Você não vai ser mais amado ou menos se fizer, mas você faz porque você ama a Deus e não para ser amado. É diferente. Torna principalmente mais leve. Não preciso fazer, senão eu vou ficar no arrebatamento, senão eu vou perder tudo. Não, eu faço porque eu amo a Deus. Eu contribuo com essa igreja, porque eu amo a Deus e amo essa igreja. Eu venho nos cultos porque eu preciso disso. Preciso adorar a Deus, preciso cantar o quanto é maravilhoso, preciso ouvir a palavra. Não é para com medo de que vai acontecer alguma coisa durante a semana. Nossa, eu não lembro, para mim, enfim, aqui, se foi no shopping ou foi no zoológico, que eu fui com a família. E assim, eu não sei os irmãos que gostam, os homens que gostam de shopping, eu não sou disso. Shopping só tem duas funções, comer e assistir filme. Todo o resto eu não vejo graça nenhuma no shopping. Gente, os caras ficam na porta, entra aí, eu fico, de jeito que nenhum lugar de comida fala, entra aí quando você quiser. Eu entraria. Ou no zoológico também, outra coisa, acho que foi no zoológico em Bauru. A Caixa, vamos no zoológico, vamos levar as crianças no zoológico, vamos no zoológico, vamos no zoológico, vamos no zoológico, vamos no zoológico. Vamos no zoológico, vamos no zoológico, vamos no zoológico, vamos. Eu falei, vamos. Porque aquela vontade imensa. Esse dia eu aprendi algo com ela. Vontade imensa. Depois de meia hora no zoológico, o pessoal enchia a paciência. Calorzão, Bauru andando lá. Já comecei a tirar sarro dos bichos, olha que leãozinho. Ô, meu, rapaz, é uma redação, então. Olha que onça feia. E a caixa de cara feia. E olhava assim, que girafa.
Pelo amor de Deus, que zoológico meia boca, ó. Só reclamava, me arrastava de um lugar para outro. Aí, uma hora, a casa deixou os dois filhos, que não tinha, às vezes, jogar um pouco mais, virou para mim e falou: você está reclamando? Era melhor não ter vindo. Aí fiquei bravo. Eu falei: o quê? Como é que é? Fiz um esforço, vim 100 km dirigindo, estou aqui, paguei. Era melhor não ter vindo? Ah, eu não gosto do aquele lugar. Eu nem queria que você viesse. Agora vai querer brigar no zoológico. Você está maluca? Eu queria, Nath, que você quisesse vir. Ela falou tanta raiva que eu falei para ela, eu falei: rapaz, vai dar uma pregação. A hora que ela soltou a frase, eu falei: isso dá uma boa pregação. Vou pregar sobre isso. E ela ficou mais brava ainda. O que eu quero dizer, irmão, a lei é isso. Não quero, mas tem que ir, mano. Eu não é? Que hora que? Quem entra aqui 6 horas da manhã no serviço? Alguém entra 6 horas? Gosta de entrar 6 horas da manhã no serviço? Você acordou no dia animador? Queria entrar mais cedo. Mas por que você vai? E a lei, tem que ir. Se não ir, vai fazer o quê? Perder o emprego. Agora, a lei, os mandamentos eram assim. Então ela pode dizer: olha, você tem que fazer assim, não faz, tem que fazer assim. Nos cansava. O que é a graça, irmão? A graça é o que muitas vezes vai dizer de liberdade da vontade. Deus transformou a nossa vontade. E aquilo que a Kátia não queria, não consegue fazer comigo. Que eu queira ir no zoológico, talvez já medo de ficar preso. Que eu queira ir, Deus consegue. Deus faz. Aquilo que você não desejava fazer, Deus altera os seus desejos. E você passa a gostar de fazer. Achando, às vezes, que você mesmo decidiu gostar dessas coisas, mas não foi. Foi Deus que mudou você por dentro. Você entende agora? Aquilo que a esposa fala: eu gostaria que você quisesse, que você gostasse. Vai orar, porque é só Deus que pode transformar. Fala: pastor, eu tenho orado há muito tempo. Continua. Você entende, irmão? A lei era só a informação. Você não faz certo. A graça é alterar o ser humano por dentro. E que ele passe a amar aquilo que ele odiava, que ele desprezava, agora ele ama. Só o poder de Deus pode fazer isso. Então, irmãos, não viva de performance. Não viva de contar seus grandes feitos. Confie nos méritos de Jesus Cristo. Confie no Senhor. Fale sobre o Senhor. Não pense que tem que vender seu peixe. Lembra de José? José entendeu isso no Antigo Testamento. Ele nem vendeu o peixe dele. Um pouquinho só. Quando Deus quis, Deus fez. Assim foi com Davi, assim foi com os outros. Deus sempre agiu assim. Não viva por mérito. Ah, pastor, ninguém dá o que eu mereço. É verdade, irmão. Nem Deus deu o que você merece. Se Ele desse, graças a Deus, Ele também não deu para mim o que eu mereço. Ele deu para mim o que eu não mereço. O Filho amado dele. E é nessa união com Cristo que eu descanso. Eu termino, irmão, depois de ter pregado pelo menos 48 sermões esse ano. Eu termino falando para você que a maioria deles foi nesse sentido. Confie em Jesus Cristo. A você que vai viajar e não vai estar aqui no próximo culto, aproveite bem, mas não se esqueça de Cristo. Não precisa se sentir mal que você não veio no culto. Fique em paz. Aproveite com a família. Se você for viajar, se estiver por aqui, pode vir, viu, cara de pau. Você vai viajar, aproveite. Mas não se esqueça. Se sua família não gosta de fazer um culto de Natal, vai você no quarto e ore. Não deixe de ler a Bíblia. Não para ganhar algo com o Senhor, mas para manter intimidade com o Senhor. Ele não vai dar um fim em você por causa disso. Mas você mantém o coração. Irmão, ano que vem, que é um bom projeto para o ano que vem, confie mais no Senhor e menos em você. Menos nos seus méritos. E outra coisa, daqui a pouco a Larissa vai distribuir para quem quiser. Faça um compromisso, irmão. Não de uma regra humana para mostrar para os outros. De ler a Bíblia toda uma vez na sua vida, crente. Acorda com essa vida. Você que sabe sobre tudo, sobre a vida de todo mundo, sobre a vida dos políticos, mas não sabe nada de Bíblia.
Pastor, eu não tenho tempo. Tá bom, sai do Instagram e já ajuda. Ajuda! Sai do YouTube, do Netflix. Não precisa nem sair completamente. Diminui só o tempo. Ah, pastor, eu não consigo. Então gasta o celular aqui, não. Fica com ele. Irmãos, vivamos dando frutos ao Senhor. Final de ano, você que tem família não cristã, é um bom lugar de mostrar o fruto do Espírito. Ter paciência, amor, longanimidade, tudo mais. Para muitos, final de ano é um tempo de falsidade para nós cristãos. É um tempo de aprender a amar até as pessoas difíceis. Por quê? Porque o nosso Senhor nasceu. Vamos ficar de pé? Você pode orar, irmão? Com isso em mente. Senhor, eu não quero depender mais de mim. Eu não quero depender dos meus méritos, mas eu quero depender do Senhor. Vamos cantar uma canção. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, exaltamos ao Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos. Olha o Senhor, irmão. Olha o Senhor. A sua salvação não depende de você, só isso está ligado. Levantamos nossas mãos e exaltamos ao Senhor, porque és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, exaltamos ao Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos e exaltamos ao Senhor. A gente vai dar um presente uma lembrancinha, na verdade, dos professores de escola dominical. Então eu queria chamar a Dayana para pegar o seu presente aqui. Você vai estar pegando? Não. A Day, a Chay, tudo primeiro com A agora.
A Nazaré, essa não termina com A. Nazaré. Tamirais, então Tamires. A Edna. A Larissa. A Cacá, que não está aqui, depois entrega. A Kátia, você já pega. A Rafa. Fizeram risco de alguns aqui que não vieram, mas eu vou falar o nome só para dizer que não veio. A Cris do Pedro. E a Lei. A Jennifer. A Rebeca. A Lorena. A Célia, que não veio. A Cássia, que não veio. Vou pegar tudo para mim. Agora dos juniores, Samuel, meu filho. O Alex. Que a gente tem que depois pensar se o palmeirense pode ser professor nessa igreja. Uma coisa que a gente tem que repensar. Aí é dois, né? Porque o Rony. A Amanda e a Jéssica do Edson, que também não veio. O Júnior. Eu sei, calma aí. O outro tem um nome a mais. O Pastor Júnior. O Edson, que também não veio. O Moisés. O Léo, nosso cabo. E eu. Depois eu queria agradecer os professores de MD e queria desafiar alguns dos irmãos a ajudarem mais, principalmente na sala com crianças. Inclusive os homens também é necessário, irmão, que homens dê aula para as crianças. Por fim, o Lucas e a Larissa montaram aí plano de leitura bíblica anual. Nós queríamos que os irmãos, quem quiser, óbvio, aderissem. Ela imprimiu para te entregar. Quem vai querer? Ela vai distribuir. Se alguém puder ajudar ela, vamos lá. Samuel, ajuda ela aí. Vamos distribuir. Levanta a mão quem vai querer. Domingo que vem eu vou fazer uma pergunta em culto normal, não tem EDV, tá? Das 10 às 11h30 do domingo que vem. E no dia 31 não haverá culto. Tá bom? Dia 31 de dezembro não haverá culto. Não me apareça aqui e reclame depois. Não haverá culto. Depois me ajudem a lembrar no culto da igreja, em todas, para não aparecer aqui. Tá bom? E retornamos dia 7 normal. E no dia 7 não tem IBD. Dia 7 só haverá um culto ainda. Voltamos dia 14 do IBD. Tá bom, irmãos? Deus abençoe, meus irmãos. Vamos na paz do Senhor.